Tal qual os gregos têm a Ilíada e a Odisseia, iranianos têm o Shahnameh. Porém, o Shahnameh pouco é conhecido. Shahnameh significa Livro dos Reis ou Crônica dos Reis. Seria a história desde o primeiro rei da humanidade até a queda do Império Sassânida. Foi um trabalho que levou 30 anos para ser realizado. Foi realizado pelo poeta Firdousi. Nessa série, pretendo contar o Shahnameh para vocês, resumir as histórias. Shahnameh, parte 2. O rei demônio Zahak. Após Jamshid afirmar ser Deus, seu faro deixou e seu reinado começou a ser desafiado. Já surgiam pretendentes exércitos rebeldes. Na Arábia, reinava um rei bom e justo chamado Merdas. Porém, esse rei tinha um filho muito ambicioso chamado Zahak. Enquanto Jamshid estava afirmando ser Deus em sua capital e vários vassalos lançavam rebeliões, Iblis, também conhecido como Al-Shaitan, se aproximou de Zahak e tentou o jovem príncipe a matar seu pai para tomar o trono. Zahak se negou a derramar o sangue de seu pai, porém Iblis apenas pediu que Zahak consentisse e ele próprio mataria o pai de Zahak. Zahak consentiu e Iblis o fez. Iblis então sumiu, mas pouco depois se tornou disfarçado de chefe de cozinha. Ele ofereceu seus serviços para Zahak e fez para ele ótimos pratos. Zahak então queria recompensar esse ótimo chefe e perguntou o que poderia fazer por ele. Iblis então respondeu: Apenas quero o privilégio de beijar os seus ombros, ó rei. Zahak, não vendo problema algum no pedido, consentiu que Iblis beijasse seus ombros. Então, logo após fazer isso, Iblis desapareceu de sua frente e brotaram duas grandes serpentes negras dos ombros de Zahak. Zahak não sabia o que estava acontecendo e ordenou que elas fossem cortadas, mas toda vez que elas eram cortadas, elas renasciam dos ombros. E ele chamava então médicos que tentavam e nada conseguiam. Todo o procedimento era vão e as serpentes sempre voltavam, porque de fato morriam. Então os melhores médicos do mundo analisaram e não conseguiam achar uma solução. Nisso chegou Iblis disfarçado de um médico muito sábio e inteligente. E ele disse para Zahak que o método para qual se livrar das cobras era alimentá-las com cérebros humanos, pois os cérebros lhe eram venenosos e com o tempo elas iriam morrer. Enquanto isso, Jamshid, que afirmava ser Deus, enfrentava rebeliões e contingentes armados se levantavam contra ele. Um desses contingentes fez seu caminho até Zahak e prestou-lhe homenagens, reconhecendo Zahak como o novo rei. E então Zahak iniciou sua própria guerra contra Jamshid. Seu sucesso foi tremendo a ponto de Jamshid abandonar o reino e fugir para o exílio. Porém, Zahak não estava disposto a deixar Jamshid escapar. Jamshid foi encontrado perto do mar da China e, sob as ordens de Zahak, foi cerrado ao meio. Zahak tomou para si as irmãs de Jamshid como esposas, assim como ele tomaria várias outras mulheres para seu harém. No reinado de Zahak, os demônios se deleitavam com poder e proeminência. A justiça não era mais vista e o sábio não partilhava sua sabedoria. Era o reino dos maus, para os maus e pelos maus. A partir de então, 2 pessoas eram mortas por dia para que seus cérebros servissem de alimentos para as serpentes. Após certo tempo, 2 bons nobres aprenderam a cozinhar e se puseram a serviço de Zahak. Soltavam todos os dias uma das 2 pessoas e colocavam o cérebro de um carneiro no lugar, misturando ambos para fazer os pratos. Desse jeito, uma pessoa era salva por dia. Essas pessoas salvas fugiam para as montanhas e seus descendentes são o povo curdo. Zahak reinava absoluto, até matando os nobres que tentavam esconder dele suas filhas. Porém, após certa noite, ele perderia sua paz. Nessa noite, Zahak dormia com as irmãs de Jamshid. Elas se chamavam Sharnavras e Arnavas. Nessa noite, ele teve um sonho, onde ele estava sentado em seu trono e apareciam 3 homens na sala do trono. O do meio era o mais esplendoroso deles, alto como uma árvore cipestre. Tinha a dignidade de um príncipe e o faro emanava dele. Ele carregava uma massa com uma cabeça de gado. Então ele atacou Zahak com a massa,
amarrou suas mãos atrás das costas e o colocou um jugo. Após isso, o prendeu no monte Damavand. Zahak acordou absolutamente aterrorizado e acordou suas esposas junto. Elas perguntaram o que tinha acontecido e ele contou do sonho. Arnavaz, então, o aconselhou a consultar com os sábios e adivinhos da corte. Então Zahak convocou os sábios, contou seu sonho e os perguntou o significado. Eles, porém, apesar de saberem o significado, não queriam falar pois tinham medo. Zahak, percebendo que eles não queriam falar, disse que se eles não respondessem, ele ia matar todos eles. Ouvindo isso, um dos sábios contou o significado. O homem do meio ainda não havia nascido, mas ele haveria de nascer. Ele se chamaria Feraidun, e seria ele quem iria colocar um fim ao reinado de Zahak. Zahak então indagou por que Feraidun iria querer o depor, pois um homem não deveria querer tramar contra o outro sem uma razão. O sábio então respondeu a Zahak que sim haveria uma razão, na realidade duas. Zahak haveria de matar o pai de Feraidun e também haveria de matar a vaca que serviria como ama de leite de Feraidun. Ouvindo isso, Zahak desmaiou e o sábio fugiu, pois temia por sua vida. Quando acordou, Zahak iniciou suas buscas pelo ainda não nascido Feraidun, buscando qualquer sinal, pelo menor que fosse, daquele que o haveria a depor, mesmo que ainda não tivesse nascido. Passado certo tempo, Zahak estava em um estado constante de medo e paranoia. Em determinado momento, Feraidun nasceu. E dele emanava o Far que outrora emanava de Jamshid. Agora estava nesse recém-nascido jovem Feraidun. Também nessa época, a vaca que amamentaria Feraidun nasceu. Ninguém havia visto uma vaca como aquela. Cada pelo de seu corpo era de uma cor diferente. Ela era, sem dúvida, a mais esplêndida das vacas. Zahak, em sua busca por Feraidun, encheu o mundo de rumores. O pai de Feraidun acabou caindo na armadilha de Zahak, o que levou aos guardas o capturarem. O pai de Feraidun então foi levado perante Zahak, que sacou sua espada, e assim o pai de Feraidun foi morto pelo rei demônio Zahak. Após saber o que acontecera, a mãe de Feraidun fugiu com o garoto e o deixou sob o cuidado do dono da mais esplêndida vaca. Aquela vaca profetizada que seria a ama de leite de Feraidun. Feraidun foi então aumentado pela vaca. A vaca passou a intrigar cada vez mais os sábios, os astrólogos, os sacerdotes. Se perguntavam como essa vaca era diferente de todo o resto das vacas. Ela era esplêndida e sua fama começou a se espalhar. Com a fama da vaca se espalhando, a mãe de Feraidun decidiu tirar o jovem garoto da proteção do dono da vaca. Separou assim o garoto do dono da vaca e da vaca, decidindo então levar Feraidun a outro lugar. Ela levou Feraidun até a cordilheira do Elbrus, também conhecido como Haraberezaite, onde ela deixou seu filho sob os cuidados de um homem religioso, um eremita que vivia naquele local. Pouco tempo depois, Zahak encontrou a vaca que amamentara Feraidun e a matou, matando também vários animais da região. Em seguida, encontrou a antiga casa de Feraidun, mas, vendo que estava vazia, colocou fogo e a reduziu a cinzas. Quando Feraidun completou 16 anos, ele desceu do Elbrus e questionou sua mãe sobre sua família. Sua mãe, então, contou a ele que seu falecido pai descendia de Tamures e vinha da linhagem real. Contou também que seu pai havia sido morto pelas mãos daquele que agora reinava sobre o mundo, o rei demônio Zahak. Ela também contou para seu filho como ela teve de o esconder e fugir porque Zahak queria morto. Contou também que a ama de leite de Feraidun, a vaca colorida, esplêndida vaca, fora morta porque Zahak a encontrara em sua busca incessante por Feraidun. Feraidun então queria fazer guerra contra Zahak, porém sua mãe o dissuadiu da ideia, pois Feraidun não tinha exército e Zahak o procurava por todo o mundo, com a intenção de matá-lo. Zahak estava completamente tomado pela paranoia. Ele decidiu então convocar os mais ilustres
e sábios homens do reino para sua corte. Quando eles chegaram, ele ordenou que assinassem um manifesto que dizia que Zahak era um rei bom e justo. Um rei que só falava a verdade e busca incessantemente praticar a justiça. Com medo de Zahak, os mais ilustres e sábios homens do mundo assinaram o manifesto. Nesse momento, um homem clamava por justiça na porta do palácio. Zahak então ordenou que ele entrasse e o perguntou quem ele era e quem o fizera mal. O homem então respondeu: Eu sou Cave, o ferreiro, senhor. É você que eu acuso. Você destruiu tudo que eu construí. Me diga, um homem ou um monstro? Qual dos dois é você? Se você reina sobre 7 reinos, por que nós temos de sofrer ou morrer? Pois se justifique e me deixe medir seu valor. Que suas palavras surpreendam o mundo todo. Por que o cérebro de meu filho há de alimentar suas serpentes negras em seu macabro jantar? Zahak se surpreendeu com o linguajar desse homem. Ele devolveu o filho vivo. Então Zahak tentou, por meio de belas palavras, persuadir Kaveh a assinar o manifesto. Kaveh pegou o manifesto e o leu. Quando terminou de ler, ele se virou para os homens ilustres e sábios que haviam assinado e os disse: Vocês estão nas garras dos demônios. Seus corações não temem mais a Deus e suas faces estão prontas para o inferno. Vocês podem confiar em Zahak e o querer bem, mas eu jamais assinarei ou pensarei algo bom desse tirano corrupto em sua corte. Então Kaveh, com uma raiva colossal, rasgou o manifesto de Zahak e, junto de seu filho, saiu do palácio. Sábios e ilustres então perguntaram para Zahak o porquê ele deixou Kaveh agir daquele jeito, rasgando o manifesto. Zahak então fala que ouvir Kaveh lá fora pedindo justiça, por algum motivo, o deixara com medo. E quando Kaveh começar a denunciar, é como se seu coração se despedaçasse de medo. Zahak então concluiu: Eu não sei o que virá disso. Nenhum homem conhece os segredos dos céus. A multidão se ajuntava ao redor de Kaveh, que continuava suas demandas por justiça, enquanto estava a caminho do mercado. Chegando ao mercado, ele chamou todos os homens ainda fiéis a Deus e todos os apoiadores de Feraidon à revolta contra Zahak. Como estandarte improvisado, Kaveh, o ferreiro, pegou seu avental e o amarrou a uma lança. Kaveh sabia onde estava Feraidon e foi com seu exército ao encontro daquele que haveria de depor Zahak. Feraidon viu o avental de couro de Kaveh como um sinal de boa sorte. Então Feraidon pegou o avental e o cobriu com um brocado de rume, o adornou com um emblema de joias sobre um fundo de ouro e fez franjas para ele em carmesim, amarelo e roxo. No topo da lança colocou um esplêndido globo semelhante à lua. Chamou o avental de Estandarte Caviani, e a partir de então, todo homem que assumisse o poder e colocasse a coroa real sobre a cabeça acrescentaria novas joias ao avental de couro daquele ferreiro. O estandarte Caviani tornou-se tão esplêndido com seus brocados e sedas que brilhava na escuridão da noite, como o sol, e o mundo tomava esperança de seu esplendor. Feraidon foi coroado, se despediu de sua mãe e partiu para a guerra. Agora os dias de Zahak estavam próximos do fim. Feraidon encontrou seus 2 irmãos mais velhos e os chamou para lutarem ao seu lado. Feraidon os confiou a tarefa da criação de uma arma para ele próprio, uma massa com a cabeça de gado. Eles então convocaram ferreiros que fizeram a arma pedida por Feraidon. Feraidon gostou do resultado. Após a preparação necessária, Feraidon, com um grande exército, iniciou sua guerra contra Zahak. No caminho, eles encontraram um lugar onde viviam pessoas de grande santidade. Lá Feraidon decidiu passar a noite e foi visitado por um anjo disfarçado. O anjo o ensinou os segredos da magia. Então Feraidon reconheceu que era um anjo bom que falava com ele. Entretanto, os irmãos de Feraidon estavam com inveja e desejavam matá-lo. Feraidon dormia embaixo de uma montanha. Os irmãos, então, subiram ao topo da montanha e de lá jogaram uma enorme pedra para matar Feraidon esmagado. Porém, Deus fez que o barulho da pedra caindo acordasse Feraidon. E assim Feraidon pôde parar a pedra com a magia que o anjo havia ensinado. A pedra parou para nunca mais se mover. No dia seguinte,
Feraidon e seu exército cruzaram o rio Tigre rumo a Jerusalém, onde Zahak havia construído seu palácio. Chegando em Jerusalém e vendo o palácio à distância, Feraidon primeiro se surpreendeu com a beleza arquitetônica do palácio. Depois ordenou o ataque capital. A primeira coisa que Feraidon destruiu foi um enorme ídolo erguido por Zahak. Em seguida, Feraidon e seu exército mataram os feiticeiros demônios que lutavam pelo tirano. Feraidon então invadiu a sala do trono e colocou seu pé sobre o trono de Zahak, clamando vitória. O harém de Zahak foi trazido perante ele, e Feraidon ordenou que seus espíritos fossem purificados e suas almas livres das trevas. Então o outrora harém de Zahak estava livre dos encantos que o rei demônio havia imposto. Arnavas, uma das irmãs de Jamshid, disse a Feraidon que Zahak havia fugido para a Índia, mas haveria de voltar. Feraidon então encontrou o vice-rei de Zahak e ordenou que preparasse uma festa para celebrar a vitória. O vice-rei o fez, porém, na calada da noite, o vice-rei foi embora para se juntar a Zahak. O vice-rei então contou a Zahak tudo o que havia acontecido e Zahak aparentemente não se importava com Feraidon se sentar em seu trono e festejar em seu palácio. Mas quando o vice-rei mencionou que Feraidon se apoderou de seu harém, Zahak decidiu marchar contra Feraidon. Zahak então retornou com um exército de demônios e atacou a cidade e o palácio. Sem juízo nenhum na mente e completamente tomado por ciúmes, Zahak colocou uma armadura comum para que se passasse por um soldado qualquer e invadiu o palácio pelo telhado. Entrando pelo telhado, Zahak sacava a adaga, pretendendo matar suas outroras esposas. Porém, no momento que os pés de Zahak tocaram o chão, Feraidon o acertou com a massa de cabeça de gado, assim nocauteando Zahak. Feraidon havia acertado Zahak justo na cabeça e despedaçado o capacete, deixando o rei demônio vulnerável no chão. Porém, o anjo Soros apareceu e pediu para Feraidon não matar Zahak, pois sua hora não havia chegado. Ao invés disso, ele deveria aprisionar Zahak em uma montanha. Feraidon então amarrou as mãos de Zahak atrás das costas e o impôs um jugo. Zahak então foi levado ao monte Damavand, onde ele haveria de ser aprisionado. Zahak teve seu corpo pregado em uma pedra e preso envolto de pesadas correntes. De modo foram findados os dias em que Zahak reinava sobre o mundo. E agora começava o reinado de Feraidon.